Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor, com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente há tudo para toda a gente. No verão tudo sabe melhor. E também sabe bem proteger-se com o protetor solar de rosto My Label. Escolha a acertada Deco Proteste por apenas 2,99€. Continente é de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental e na Madeira de 28 de maio a 8 de junho. Limitado ao estoque existente. Este é o Aprender a Comer da Rádio Observador, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Gostei muito do programa da semana passada, onde falamos do Dia Mundial do Hambúrguer, e temos aqui também hoje um tema que é mais ou menos sazonal. Estamos na época delas, estamos na época das cerejas. Há muitos ditados portugueses sobre as cerejas, que são como as conversas, as cerejas... Muitos deles. Mas aqui falamos dos benefícios. As cerejas engordam ou afinal fazem maravilhas ao nosso corpo? É o que vamos tentar saber no episódio de hoje, porque eu adoro cerejas e quero saber mais sobre isto. Posso comê-las à vontade ou nem tanto? Essa é sempre a pergunta, porque eu acho que a maior parte dos portugueses porque adora elas também cerejas. são um bocadinho viciantes, não é? Uma atrás da outra. Totalmente. Não é? Tem o crunchy, não é? Nós ouvimos o crocante ali. São doces e ácidas ao mesmo tempo. Por isso é que há gomas ácidas que as crianças deliram. É esta conjugação do doce e ácido, e porque depois vêm aos pares, é a graça se encontras o par ou não, mas aqui eu percebo bem a dúvida, porque temos que entender bem o conceito do que é uma porção de fruta em cerejas. E as cerejas hoje em dia são grandes. Antigamente ainda encontrávamos mais pequenas. Agora são grandes. Portanto, uma porção de fruta em cerejas são 12 cerejas. Isto pesado até em minha casa. Porquê? Porque eu quero pesar para me dar 110 gramas. Então é mais ou menos 12. Pode ser 13, pode ser 11. E se elas forem pequenas, claro que será menos. Mas vamos nos concentrar nestas 12 cerejas. Estas 12 cerejas são 66 calorias. Isto não é muito. As pessoas acham que as cerejas são hipercalóricas, quase que associam aquilo a proibido, como se fosse um doce. Na verdade, tem sabor doce, mas é uma fruta e que não é calórica, que nos dá outros nutrientes. E se pensarmos assim, 12 cerejas, será que é o que eu como? Se calhar agora as pessoas têm que estar mais... Diário? Na refeição. Por refeição? Sim, porque uma porção de fruta é aquilo que tu podes consumir numa refeição. Uma laranja pequena, uma maçã média ou 12 cerejas. Se quiseres comer 3 peças de fruta por dia ou 3 porções de fruta por dia, é 12 mais 12 mais 12. Claro que sim, mas, portanto, dizemos que o consumo deve ser moderado, porque é aquilo que dizias, Nelson, que as pessoas às vezes não param. Portanto, o conselho aqui é tirem as vossas 12 para uma caixa, um prato, e é isso que comem. Mas elas têm mesmo benefícios para a saúde ou isso é só fama? Não é fama, é ciência. Boa. Olha, as cerejas são riquíssimas em compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória, como as antocianinas e os ácidos fenólicos. Isto é precisamente aquilo que lhes dá aquela cor tão viva das cerejas. Estes compostos vão ajudar a proteger o corpo de vários processos anti-inflamatórios e antioxidantes que estão na base da maioria das doenças que nós ouvimos falar, e nós temos uma revisão de uma revista científica que eu gosto muito, que se chama Nutrients, que concluiu exatamente que o consumo de cerejas, doces ou ácidas, pode reduzir os marcadores de stress oxidativo e inflamação, pode até atuar nas dores musculares induzidas pelo exercício físico, na perda de força muscular, até na pressão arterial, e depois há assim uns estudos que aí já são um bocadinho, vão ter que ser repetidos com certeza, em que já associam a artrite e redução do açúcar e da gordura no sangue. Mas importa dizer que muitos destes estudos são utilizados com doses bastante elevadas, desde 45 gramas de cerejas a 250, e como dizíamos há bocadinho, a dose da porção de fruta é 110. Portanto, 250 já são doses bastante elevadas e, portanto, temos que fazer aqui uma apreciação mais realista. Portanto, claro que existe benefício, não vamos apontar para benefícios nas porções que nós devemos comer que sejam assim tão exacerbados. Agora, há um detalhe curioso que é, quanto mais escura a cereja for, mais compostos destes vai ter e, portanto, mais antioxidante vai ter. Okay. Por isso, não é só porque te parece mais doce, é porque te faz melhor ser mais escura. Tu falaste há pouco numa coisa que eu fiquei curioso, que é o consumo de cerejas pode ajudar na recuperação depois do exercício. Sim. Como é que isto acontece?
Olha, primeiro eu vou ter que explicar que há É dois... uma questão muscular, regenera os nossos músculos. Não, é uma questão de sentir menos dores após exercício físico, Ok. mas isso é mais com um tipo de cereja. Eu aqui tenho que, portanto, quando eu faço a minha pesquisa para saber o benefício da fruta, nas cerejas há duas variedades. Nós temos as cerejas típicas dos nossos mercados, que são as cerejas mais doces, que têm a denominação de Bing, e depois temos as cerejas mais ácidas, que cá em Portugal nós damos o nome de Ginja, Pois é, exato. que tem outra denominação, que é Montmorency. Então, Ok. essas são aquelas que são mais estudadas, essas cerejas ácidas, porque na verdade são aquelas que têm maior poder antioxidante e anti-inflamatório. As outras não deixam de ter, é importante dizer isso. Mas os estudos mostraram que, por exemplo, o sumo da cereja ácida consumido durante vários dias antes do exercício físico ajudava na recuperação da função muscular mais rápida. Ou seja, tinha aqui um efeito preventivo, mais do que imediato, em que, se tomado antes, nos dias após exercício não tínhamos aqui tantas dores musculares e, portanto, fará sentido, se calhar, para aqueles que têm um treino mais intenso, para criar daqui uma rotina de uma coisa que devem introduzir de forma regular. Neste caso, mais o sumo da dita cereja ácida, mas nós temos também ginja desidratada, ou a cereja ácida desidratada nos nossos mercados. Existe uma grande superfície que vende para retalho, que eu não posso dizer o nome, que também vende a ginja congelada, ou a dita cereja ácida congelada. Não perde grandes características. Não. Há um estudo feito com os frutos vermelhos a mostrar que os fitoquímicos desses frutos vermelhos se mantinham com uma perda, não chegava a 30% congelado, porque esses fitoquímicos vão-se perdendo com a exposição ao oxigênio. Portanto, Ok. tem a ver com o tempo de apanha e depois o tempo em que é consumido. E muitas vezes, quando consumimos no supermercado, já teve apanhado já há algum tempo. Bem, as cerejas então não são todas iguais. Há de facto diferenças entre estas variantes, não é? Há de facto diferenças, e estas cerejas ácidas que eu falo são aquelas típicas, Nelson, dos Estados Unidos, da dita tarte de cereja que eles têm. E, portanto, essas são claramente as mais estudadas em termos de saúde. Mas as nossas cá têm um bom perfil nutricional, e é importante também dizer que elas não só são benefício em termos fitoquímicos, mas também têm fibra, também têm potássio, portanto são um alimento que vale a pena ser consumido. E como é que, para quem tem de controlar o açúcar no sangue, porque como dizias, elas são ácidas ou são mas são também doces, Sim. Isto pode ter algum impacto para quem tenha de estar mais atento a esse fator? É assim, as cerejas podem ser uma excelente escolha nesse contexto, porque eu acho que as pessoas ficam com uma ideia errada da cereja, porque ela tem um índice glicémico médio, ou seja, não é igual aos morangos, que têm um índice glicémico baixo. Mas elas, para além de terem alguma fibra, elas também têm, com esta concentração das antocianinas, este composto antioxidante que eu falava, elas conseguem realmente ter aqui um efeito na regulação da glicémia. Ou seja, estas antocianinas são responsáveis pela cor, mas também têm sido estudadas porque ajudam a melhorar a nossa capacidade de utilizar aqui a insulina, travam certas enzimas que fazem a digestão rápida dos açúcares. E, portanto, na verdade, quanto maior a concentração da antocianina, mais lentificada fica a libertação desse açúcar e, portanto, vamos ter um benefício em ter uma glicémia mais controlada. Mas, na prática, é importante dizer que, ainda assim, é uma fruta com índice glicémico médio, portanto, não deve ser consumida sozinha, deve ser consumida sempre com fibra ou com proteína ou no final de uma refeição de uma boa salada. Mas, por exemplo, no lanche é fácil misturá-la com iogurte, funciona? Com iogurte, que tem a proteína, até se tiver alguma gordura, com os frutos secos ou as sementes que podes pôr dentro do teu iogurte, com a aveia, com uma tosta, imagina, queres comer à tarde com uma tosta com 12% de fibra, que é uma quantidade já relevante, ou então só te apetece comer coisas frescas, portanto, cenoura, tomate cherry, pepino e umas cerejas no fim, faz todo o sentido, é um ótimo snack, cheio de antioxidantes, que é aquilo que as pessoas deveriam procurar para proteger a sua saúde e terem mais energia. Então como é que devemos consumi-las no dia-a-dia e que cuidados é que temos a ter? Há aqui uma ideia que eu posso ter que é um bocadinho errada, que é pode desregular um bocadinho o intestino. Existe isto ou não? Existe. Se for consumido em muita quantidade, claro. Em muita quantidade, sim, sem dúvida. Existe porquê? Porque nós temos aqui uns açúcares nas cerejas que, na verdade, podem fermentar bastante se forem em grande quantidade, que é o sorbitol.
Isso acontece especialmente para quem tem a doença do cólon irritável, o síndrome do cólon irritável, aliás. Portanto, quando nós falamos em grandes quantidades, porque é tal coisa do saco de cerejas que foi comido até ao final. Exato. Vai dar muita flatulência, vai dar muitos gases e, portanto, não é aconselhado. Mais uma razão para as pessoas respeitarem a dose, que são as ditas 12 cerejas. Mas perguntavas como é que devemos consumi-las. Até para perceber durante o dia, há uma altura melhor? Há uma altura melhor que será no fim de um almoço ou de um jantar que tenha salada. Imagina, se o almoço ou o jantar é um bife com arroz, onde é que está a fibra? Não está, não é? Portanto, não vamos só juntar mais açúcar àquela refeição, não é? Vamos comer um bom prato de salada e depois o nosso bife com arroz e assim, a seguir as nossas cerejas. Mas, como dizias e bem, no lanche da manhã, no lanche da tarde, com o iogurte, com as tostas, com os vegetais. Agora, fora da época, também é importante dizer isto, e tenho bastantes pacientes que fazem, é congelar as cerejas. Agora, congelar as cerejas agora, neste momento em que elas são boas. Existe um descascador, um tira-caroços das cerejas e das azeitonas, não sei se vocês conhecem. Não fazia ideia. Eu uso bastante, os miúdos adoram fazer aquilo, claro, na cozinha, porque senão vão sujar tudo, não é? E depois já tem, literalmente, é só pressionar e o caroço sai e guardas num saco e é uma coisa que podes usar num smoothie, num iogurte, podes usar num crumble, por exemplo. Fica ótimo cozinhado, porque é uma fruta que ganha muito quando é cozinhada. Por isso não há razão para não se consumir no verão e fora da época, não é? Porque ela é agora de maio, junho, julho. Mas o ideal é pensarmos sempre na combinação, como falávamos há pouco. Portanto, nunca esquecer que todas as frutas, na verdade, devem ser consumidas sempre com fibra ou com proteína. Temos atenção à quantidade. Se calhar uma pessoa que é um diabético ou que tem um objetivo de controlar mais o peso, poderá pensar em meias porções de fruta. Então, se calhar eu como 6 no meio da manhã, 6 no almoço, 6 no lanche e distribui, exatamente. Muito bem, falamos de cerejas, fruta da época no Aprender a Comer de hoje. Quem ouve o Aprender a Comer no Spotify tem por lá uma pergunta para responder a propósito do tema de hoje. Quantas cerejas costumo comer de uma vez? Mariana quer saber os vossos hábitos quanto a cerejas. Ouçam este episódio e partilhem também nas plataformas de podcast, está disponível, e no site do Observador. E mandem dúvidas para marianachaves@observador.pt, porque todas as semanas temos um episódio extra do Aprender a Comer, onde a Mariana esclarece aqui dúvidas de ouvintes. Até para a semana, Mariana. Obrigado. Até para a semana, Nelson. Obrigada.